Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje é o episódio 110 e hoje um episódio um pouquinho diferente. Eu vou trazer para vocês aqui uma regravação de um episódio que eu gravei junto com o host Mário Matos e um segundo convidado, Luiz Vilares. Nós gravamos um episódio muito completo e interessante sobre catéter duplo J, que é um tema muito procurado nas redes sociais, no meu site. Afinal de contas, o catéter duplo J é visto como um grande vilão e eu prefiro enxergar o duplo J como um amigo chato, né? Então, dentro desse episódio, a gente vai discutir tudo sobre catéter duplo J. Esse episódio está publicado também no podcast Urocast do ABC, da Faculdade de Medicina do ABC, na disciplina de Urologia lá de cálculo renal. E com a permissão deles, eu trago uma regravação, um repassamento desse episódio aqui para vocês, porque eu acho o tema muito relevante. Então, sem mais demoras, a nossa música de introdução e depois vamos direto para o nosso podcast na íntegra. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da sexta temporada do Urocast ABC, podcast oficial da disciplina de Urologia do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC. Eu sou Mário Matos, assistente da disciplina, ligado ao grupo de Endurologia e Litíase Urinária, e serei o anfitrião na nossa conversa de hoje, que vai abordar o tema duplo J, como melhorar a experiência do paciente. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, vamos lembrar que os catéteres duplo J são essenciais na prática urológica e utilizados quase diariamente na nossa rotina. São indicados para manter pérvio o trato urinário superior em situações de urgência, como nas uropatias obstrutivas complicadas por infecção, e também no pós-operatório de intervenções endourológicas, especialmente aquelas relacionadas ao tratamento dos cálculos urinários. No entanto, a despeito dos nítidos benefícios, a presença do catéter duplo J pode ser causa de sofrimento para os pacientes. Vale lembrar que aproximadamente 88% dos pacientes portando catéter duplo J vão manifestar alguma forma de desconforto urinário de diferentes intensidades, e cabe a nós, urologistas, encontrarmos formas de aliviar esse sofrimento. Na nossa conversa de hoje, vamos focar no cenário do paciente adulto em pós-operatório de tratamento endoscópico de litíase urinária com duplo J, e o que fazer para tornar a jornada deste paciente mais amena. Para isso, convidamos dois amigos experts na área de endurologia. Eu vou apresentar o Dr. Luiz Alexandre Vilares da Costa, que é assistente do grupo de Endurologia e Litíase Urinária da Faculdade de Medicina do ABC, disciplina de Urologia do Centro Universitário, e também mestre em Ciências da Saúde pela mesma FMABC. Luiz, seja bem-vindo. Boa noite, Mário. Boa noite, Giovanni. Prazer estar de novo aqui no Urocast. Seja bem-vindo, Luiz. E a gente também conta para o bate-papo de hoje com a presença do Giovanni Scalamarchini. O Giovanni teve toda a sua trajetória, desde a graduação médica até o pós-doutorado, realizados na Faculdade de Medicina da USP e no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde hoje ele atua como assistente do grupo de Endurologia e Litíase Urinária, além de ter feito o seu fellowship na área, na Cleveland Clinic Foundation. Giovanni, obrigado por nos acompanhar, obrigado por aceitar o convite, a gente fica lisonjeado de poder contar contigo. Oi, Mário, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês para discutir esse tema tão relevante que é o catéter duplo J. É sempre um prazer poder contribuir aí para o podcast de vocês.
Legal, Giovanni, obrigado. Vamos ao que interessa, vamos começar a bater papo e tentar ajudar quem nos acompanha por sua vez, ajudar também os pacientes que vão precisar ficar ali alguns dias com duplo J, algo que muitas vezes é um pesadelo para os pacientes e às vezes para a gente também. Eu vou começar com o Luiz. Ô, Luísa, eu mencionei que 88% dos pacientes têm sintomas quando ficam com duplo J. O número é alto mesmo? Qual que é a percepção que você tem no seu dia a dia? E quais são os sintomas que os pacientes geralmente levam para você no consultório? Pois é, Mário, é super prevalente, né? Esse dado, assim, meio generalizado, né? O mais de 80% dos pacientes, ele é completamente condizente com o que ocorre mesmo. A gente, é a brincadeira, a piada interna nossa aqui dos urologistas, a gente fala que o duplo J acaba sendo o nosso malvado favorito, né? Porque ele tem seu papel muito importante para o paciente, tem seu papel importantíssimo para nós urologistas também. E, e a gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que saber lidar, informar o paciente. Eu acho que tudo tem que estar muito claro antes da cirurgia, não pode, lógico, sintomas assim mais graves, né, infecciosos, tudo pode ocorrer, mas assim, a maioria dos sintomas a gente consegue eventualmente prever para os pacientes. Eu acho que a intenção na consulta não é assustar, eu acho que a intenção mesmo é orientar. E, cara, a cirurgia bem indicada, ela vai trazer benefício para o paciente. E o catéter duplo J, ele vai fazer parte aí do trajeto e cabe a nós aí explicar da melhor forma e tentar fazer de tudo para que essa experiência não seja tão frustrante aí para o paciente. Ô, Giovanni, e os pacientes perguntam para a gente, né, especialmente quando a gente comenta sobre os sintomas antes da cirurgia, às vezes a gente tem até ali o catéter para mostrar para os pacientes, e eles perguntam: poxa, doutor, como é que algo tão simples, ao que parece, provoca tanto sintoma? Como é que a gente explica para os pacientes esses sintomas decorrem de que mecanismos? É a presença do catéter, é o toque na bexiga, é inflamação? O que provoca esses sintomas? Eu gosto, acho que nem foi comentado, essa orientação dos pacientes é extremamente importante para alinhar a expectativa e para não gerar frustração, né? Eu gosto de explicar que antes de existir o duplo J, praticamente as cirurgias de cálculo renal, 30, 40 anos atrás, eram cirurgias abertas, grandes, com grandes incisões, e que se deixava um dreno saindo pelo abdômen, procedimentos raríssimos hoje em dia. E com essa evolução dos catéteres internos e da miniaturização dos materiais, a gente pôde fazer as coisas pelo orifício natural, que é a via urinária. E como não tem incisão, na verdade, o paciente parece para ele que ele nem operou. Só que tem o catéter duplo J lá dentro, que é a única coisa que ele sente. E eu gosto de falar que é como se fosse um amigo chato. Ele vai proteger o rim, não deixar ter cólica renal, não deixa o rim obstruir, infeccionar, mas ele vai gerar esses sintomas que a gente está comentando. Existem várias teorias do mecanismo de geração dos sintomas. Irritação do trígono é uma das mais aceitas, né? Então isso gera, o catéter ele fica encostando no trígono vesical e na parede da bexiga. Isso desencadeia o reflexo de micção, que é um reflexo automático, fica gerando vontade de urinar com muita frequência. Às vezes ele se insinua pelo início da uretra prostática ali, isso gera disúria. E depois de alguns dias, às vezes o catéter também deixa refluir urina para o rim, ele não tem uma válvula unidirecional, né? Isso gera uma dilatação do ureter e às vezes até uma dor por refluxo na hora da micção. Eu gosto de explicar isso, eu não costumo explicar em tantos detalhes antes das cirurgias, sintoma a sintoma. Eu cito por cima tudo que pode acontecer, falar que provavelmente ele vai ter uma gama desses sintomas, às vezes mais um, às vezes mais outro. Hematúria também, eu sempre explico porque os pacientes ficam desesperados, né? Explico que a urina é muito corada pelo sangue, que ninguém vai esfoliar ou ficar anêmico por causa de uma hematúria de duplo J, é algo raríssimo. E alinhar essa expectativa antes da cirurgia é muito, muito importante. É a única coisa que o paciente vai sentir no pós-operatório. Excelente. E Giovanni, aproveitando ainda, deixando a bola contigo, né? Parece óbvio, né, que a melhor maneira de se evitar os sintomas do duplo J é deixar o paciente no pós-operatório de uma cirurgia de cálculo, seja um cálculo ureteral, eventualmente um cálculo renal, sem o catéter, né? Então, a melhor maneira de prevenir os sintomas, obviamente, é evitar o catéter.
É possível, a gente consegue, em algumas situações, ao término da cirurgia, deixar o paciente sem o duplo J? Como é que quais são os critérios, né? O que você leva em conta na hora de tomar a decisão, no final de uma cirurgia ali, de um cálculo de ureter, para deixar ou não o duplo J? Se nós formos colocar assim, em pequenos baldes, né, ou tópicos, o que a gente pode fazer para minimizar sintoma do duplo J, é isso que você falou, é o primeiro passo, tentar deixar menos duplo J possível e por menos tempo possível. É mais fácil na teoria do que na prática, né? Todo mundo tem medo do paciente ter uma obstrução do rim depois de uma manipulação pelo ureter, para chegar na pedra do ureter mesmo ou do rim. Mas os consensos preconizam, o americano fala bastante isso, que depois de ureteroscopias sem nenhum tipo de complicação ou achado diferente no intraoperatório, ou seja, aquela cirurgia em que o cálculo não tinha gerado muito edema no ureter, você foi lá, fragmentou a pedra, não teve nenhuma lesão de ureter, nenhum edema, não teve fragmento residual, não teve perfuração, não teve uma hematuria muito importante, o paciente não está infectado. Nesses casos, você poderia pensar em abrir mão do duplo J. E eu tenho um pouco de receio, eu sou um pouco mais conservador, o que eu tento fazer é, nesses casos, deixar o mínimo tempo possível. E aí partir para os próximos tópicos que a gente vai acabar discutindo aqui, que são escolher o duplo J adequado, medicação no pós-operatório. Mas, em teoria, quando você respeita esses critérios, você pode abrir mão do duplo J no pós-operatório. Outra situação importante que vale a pena lembrar é no paciente que já está com o duplo J. O objetivo do duplo J é drenar a via urinária. O paciente que já está com o duplo J há bastante tempo, 1, 2, 3 semanas, em geral é aquele paciente que tem um ureter mais favorável, mais dilatado. Se na intervenção que você estiver fazendo, que você vai trocar o duplo J, realmente tiver o ureter bem favorável, não tiver nenhuma pedra causando um grande edema no ureter, nesses pacientes, a gente já tem alguns estudos, inclusive tem um estudo do Monca, com o Torricelli, quando ele estava fazendo o fellow dele lá na Cleveland Clinic em 2014, e mostrou que para esses pacientes, deixar sem duplo J na hora da flexível, o paciente que já estava com duplo J, é bem tranquilo, é bem seguro. Mais uma vez, isso é mais fácil na teoria do que na prática. Então, o que eu tenho feito nesses casos é deixado um duplo J com fio externo e retirado em 12 a 24 horas, para ir para o paciente ir para casa sem o duplo J no dia seguinte da flexível, quando ele já estava com duplo J. Acho que isso encurta bastante o tempo de tratamento e mesmo assim eu vejo uns 20, 30% de pacientes que têm uma cólica, mas quando eu pergunto no consultório o que você preferia, ter essa cólica a ficar mais 4, 5 dias com o duplo J, 100% responde que prefere essa cólica que resolve com remédio, um analgésico simples ou um anti-inflamatório e o paciente fica bem satisfeito com essa conduta, que encurta bastante o tempo de tratamento dele. Ótimo, perfeito. E Luiz, seguindo essa linha, né? Você terminou a cirurgia, você julgou o paciente ali capaz de ficar sem o catéter duplo J. Como é que você faz a orientação de medicação para esse paciente? Você tem algum cuidado especial ali na sala de cirurgia, no PO imediato, anti-inflamatório, corticoide, enfim, você tem algum cuidado especial para esse paciente que vai ficar sem o duplo J? E já emendo uma outra pergunta, né? Se em alguma ocasião onde você optou por deixar o paciente sem duplo J, se você já se viu aí na necessidade de ter que colocar esse catéter no PO imediato ou no dia seguinte por conta de dor. Então, como é que é a sua preocupação do ponto de vista de analgesia quando você não deixa o duplo J? E se você já teve o desprazer de precisar, no PO imediato, levar o paciente de volta para o centro cirúrgico para derivá-lo? Então, Mário, assim que nem o Giovanni faz, eu também, é muito raro eu não deixar catéter duplo J para ureteroscopia flexível. Eu costumo deixar sem duplo J em um bom número de casos pós-percutânea, né? Quando a gente não manipula muito ali a JUP, enfim, não tem cálculo residual, é possível, né? Inclusive comentar com o paciente. Agora, já deixei casos sem catéter, né? E acho que no intraoperatório, uma boa conversa com o anestesista. A maioria dos procedimentos, os anestesistas fazem corticoide, enfim, anti-inflamatório, aquela situação lá que a gente está acostumado, né? Anestesia geral, enfim.
O pós-operatório eu costumo deixar com um anti-inflamatório de horário, né, e Buscopan composto. Acho que o Buscopan, né, escopolamina, assim, por ser um anti-histamínico, ele tem seu papel, né, até para não ter contrações aí em demasia aí da parte da musculatura lisa. O anti-inflamatório, assim, para nível de analgesia, para cólica renal, assim, é um dos principais armas que a gente tem, né? Costumo falar para os meus pacientes que, às vezes, o anti-inflamatório, assim, muitas vezes ele é mais... Ele tem um papel melhor para o paciente do que o próprio opioide, né? Tramal, outras medicações, enfim. Isso, assim, em termos de hospital, né? Aí acho que a gente vai comentar um pouquinho sobre, né, medicações para o paciente em casa, enfim, mas o que eu costumo fazer rapidamente? Pacientes que eu deixo sem duplo J, eu deixo maior tempo internado no hospital, né? Eu acabo dando alta aí só quando tá seguro que o paciente está sem dor mesmo. Tem muitos pacientes que eu acabo deixando duplo J com um fiozinho, aí no dia seguinte de manhã eu passo visita, tiro o catéter, deixo esse paciente internado, né? E se o paciente passar bem durante o dia, enfim, eu acabo dando alta com segurança, dificilmente ele vai ter algum problema aí em casa. Basicamente assim que eu conduzo, Mário. Excelente, Luiz. E Giovanni, voltando a bola para você, faz algum sentido a gente usar alfa-bloqueador para esses pacientes com a intenção de repente, encontrar mais facilidade para tecnicamente fazer a cirurgia e assim traumatizar menos o ureter e, quem sabe, evitar o duplo J ou conseguir retirar ele mais cedo? O alfa-bloqueador, a gente conversa, né, discute bastante se ele facilita a passagem de bainha, essa coisa toda, mas pensando na questão do duplo J, para se evitar a necessidade do duplo J ou para permitir que a gente tire o duplo J mais cedo, você vê alguma indicação do alfa-bloqueador para esse fim? Me ouve bem, Mário? Muito bem. Olha, eu sou bem receoso dessa conduta, viu? A gente tem diversos estudos na literatura que tentaram usar o alfa-bloqueador ou provar que o alfa-bloqueador ajuda nas ureteroscopias, na passagem de bainha consequentemente, isso ajudaria a evitar, talvez, ou encurtar o tempo de duplo J depois. Mas o único estudo que foi bem feito, prospectivo, que ainda nem foi publicado, foi um que foi mostrado na AWA, se não me engano, ano passado. Até quando o Alexandre fez uma revisão lá da AWA, ele trouxe artigo. A maioria é estudo retrospectivo. Você vê, tem estudo que fala que é a força que você tem que fazer para pôr a bainha é menor, e no final você não sabe se subiu mais bainha ou não. Então, assim, eu acho que eu não sei como é que é a prática de vocês, mas eu vejo que a incidência de efeito colateral com alfa-block é muito mais alta do que a reportada nos estudos. Os estudos falam 10, 15%, na minha prática é uns 30, 40%. Uma vez que você orienta bem o paciente a procurar pelos sintomas, porque às vezes ele não sabe que não é do alfa-bloqueador, ele acorda com uma tontura no dia seguinte, um mal-estar. Hoje mesmo no consultório eu atendi uma paciente. Eu deixo de rotina no pós-operatório, mas eu escrevo na receita que se tiver qualquer sintoma de tontura, mal-estar, queda de pressão, porque às vezes não sabe o que é queda de pressão, né? Só acorda meio avoado, acorda com dificuldade de concentração, às vezes até cai. Então, eu acho que a gente tem que usar com bastante cautela. Então, eu não tenho o costume de usar no pré-operatório, né? No pré-operatório eu não costumo usar, a não ser que seja um paciente que já usou alfa-bloqueador e que não teve problema nenhum. Lembrar que é um remédio, é um uso off-label, o remédio é um remédio caro, né? E tem que orientar bem o paciente nesse sentido, porque ele vai chegar na farmácia, às vezes até a mulher, né? E vai, se você não orientar bem, o farmacêutico vai lá e coloca o paciente contra você. Como assim? Seu médico está te dando um remédio de próstata. Mas no pós-operatório já tem várias prospectivos randomizados e várias revisões sistemáticas que mostram que realmente diminui sintoma. Então, quando o paciente tolera, eu deixo sim, independente da idade, lembrando que em paciente jovem, que já é meio hipotenso, a chance é maior de ter problema, né? Joia. E depois que a gente termina a cirurgia, em algumas situações, né, a gente se vê meio que obrigado ali em colocar o catéter, né? Tem alguns cenários onde se impõe a colocação do catéter e aí é a hora da gente escolher, né, o duplo J, né?
Isso pode fazer diferença em relação à questão dos sintomas, né? Em relação ao tamanho, habitualmente a gente tem à disposição os catéteres duplo J 24, 26, 28 centímetros. Nós temos aqueles catéteres de comprimento variável que vão de 22 até 32 centímetros, enfim, não é uma coisa congelada, a gente muitas vezes pode ali com o técnico da empresa fazer tomar a decisão por qual catéter a gente vai escolher, né? Ô, Luiz, em relação ao tamanho, né, em relação ao comprimento, né, a gente sempre tem aquela dúvida de como escolher o duplo J. Eu queria saber na sua prática, quais que são os critérios ali para você escolher? Abre um 24, abre um 26, você leva em conta se o paciente é longilíneo, se é brevilíneo, se é homem, se é mulher, ou tem alguma medida no exame, na tomografia, ou durante a cirurgia, alguma maneira? Como é que na prática você escolhe o tamanho do catéter? Como é que funciona isso no seu dia a dia? Boa. Cara, isso eu acho que é muito importante, Marião. O comprimento do catéter, muitas vezes a gente acaba menosprezando, né, na residência, aquela coisa do 6,26, né, aquele número que, meu, ninguém esquece dessa metragem, né? Mas é muito importante, porque quanto mais justo tiver o duplo J, melhor ele vai se acomodar e, teoricamente, menos chance dele cruzar a linha média ali da bexiga, principalmente quando o paciente se mexe, ele se levanta. Uma coisa é o paciente estar deitado, né? Outra coisa é quando o paciente começar a se locomover, tal. Tem estudos que mostram que esse catéter ele migra, principalmente se tiver uma grande sobra dentro do rim ali, enfim, a tendência é o catéter ele migrar um pouquinho e cruzar essa linha média, aumentando aí a chance de irritação de trígono, enfim. Então, cara, assim, eu uso bastante o catéter 24, né, em muitas situações, né, mas é um catéter que tem que pedir antes, porque se você chegar no hospital e não pediu antes, não vai ter o 24. Não tem, cara. Então, assim, como eu gosto muito, eu acabo sempre pedindo no aviso de cirurgia. Até assim, tem vários estudos que mostram aí a melhor forma de você tentar medir o melhor tipo de catéter de comprimento para determinado paciente. Você pode ver, se basear em altura do paciente, tem estudos antigos aí que conseguiram pegar alguns números, né? Até menor que um paciente com menos que 1,78 m, teoricamente, catéter 22 seria o ideal. Pacientes acima de 1,93 m, aí sim o catéter 26, enfim. Eu acabo não usando muito essa metragem de altura do paciente. Tem trabalhos que mostram que se você pode pedir um raio-x simples, né, antes da cirurgia, para tentar fazer algumas métricas lá, mas, cara, raio-x simples quase ninguém pede antes da cirurgia. Uma medida interessante, muito que ajudaria bastante a gente seria com tomografia, se você conversar com o radiologista para tentar medir esse tamanho do ureter, mas também acho que muito pouco o urologista acaba fazendo isso, acho que acaba fazendo apenas para estudo mesmo. Que seria o ideal? Você tentar medir no intraoperatório, né? Você tentar ali, ou pela própria radioscopia, ou através de um catéter ureteral, alguma coisa, bainha, você tenta estimar mais ou menos o tamanho. Também, assim, é algo que, não sei, acho que a maioria dos urologistas acaba não fazendo. Como eu faço, vamos dizer assim, já que a gente não tem um consenso, e eu gosto muito do catéter 24, então, assim, você acaba dando aquela batida de olho no paciente, né? Normalmente, pacientes, assim, acima de 1,80 m, enfim, o 26 vai bem, né? Que, na maioria das vezes são homens, né? Pacientes mais longilíneos e tal. As mulheres, a maioria eu coloco catéter 24. Dificilmente eu vou ter uma paciente com mais de 1,80 m, mas lógico, pode acontecer, mas a maioria das mulheres, então, acaba usando o catéter 24. E pacientes homens que a gente vê que tem uma estatura um pouquinho menor, acabo usando o 24 também. Se no intraoperatório eu vejo que ficou muito, muito folgado, eu vejo que, cara, aí você pode. Eu já cheguei a medir com a própria bainha, enfim, para tentar estimar melhor aí, mas a mensagem é tentar deixar o catéter o mais justo possível. Acho que não sei se vocês fazem isso também na prática de vocês. Vocês gostam do 24? Como é que é? Como é que você faz na sua prática, Giovanni? Eu vou assim, mais ou menos como o Luiz. Pacientes mais brevilíneos, catéter mais curto, especialmente mulheres, aí eu tendo a usar o 24, se não o 26. Você usa algo diferente, Giovanni? Como é que você faz no seu dia a dia? Eu acabo fazendo nenhuma medida
mais objetiva, assim, acho que é muito que nem vocês, é no olhômetro mesmo. O paciente que tem acima de 1,80 m, eu sempre fico com medo, na verdade, do catéter ficar curto demais, né? E aí tem risco maior de migração. Então, quando é urgência, é mais difícil de escolher o material que está disponível e tal, e geralmente é o 26. Em alguns hospitais tem o 24. Mas tem alguns hospitais que tem o catéter multi-comprimento, que é o 22 a 32, né? Acho que se não me engano, é isso. Para esses pacientes mais altos, esse vai muito bem, né? Porque você enrola ele mais dentro do rim, até que fica uma voltinha a mais na bexiga lá, mas é melhor isso do que uma migração num paciente muito alto que o 26 ficou curto, né? Fica aquele J mesmo lá em cima e um J lá embaixo, não enrola em lugar nenhum. Sempre é um receio maior da migração. E eu acho que para a dor, honestamente, mais importante que o comprimento, apesar de que eu acredito nessa teoria de ficar pouco enrolado na bexiga, tá? Inclusive, eu acho que pacientes que têm o trígono muito perto do colo da bexiga têm mais predisposição a ter sintoma, até aqueles pacientes que têm o trígono mais longe. A minha impressão na clínica, assim, eu até costumo anotar isso para tentar olhar depois e ver como é que foi a evolução dos sintomas, eu acho que eles sentem menos o catéter, principalmente disúria, né? Mas eu acho que mais importante, a gente já tem alguns estudos agora sobre isso, é o diâmetro do catéter, né? A gente sempre usou o 6, o 7, quando era residente a gente usava até o 7 meio que de rotina, né? Hoje é muito raro eu não usar um catéter fino, assim, geralmente eu uso 4,7 ou 4,8 frentes. Ele tem alguns problemas que o 6 não tem, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, mas em termos de sintoma do pós-operatório, eu acho que diminui muito os sintomas. Ainda mais quando a opção 6 frente que você tem é um catéter mais duro. Tem algumas empresas que tem um catéter, quando a temperatura do corpo ele amolece. Amolece porque não é neles, né? Eu acho que quanto mais duro o catéter, mais importante ainda é o diâmetro. O que é de silicone, às vezes os 5, 6 frentes, ele nem incomoda tanto, mas o catéter que a gente usa mais no dia a dia, eu acho que o 4,8, 4,7 trouxe um grande alívio no pós-operatório, tanto para os pacientes quanto para a gente, né? Eu acho que é muito menos ligação, acho que usa menos remédio, apesar que eu tenho a mão um pouquinho pesada de remédio no pós-operatório. E a gente tem alguns estudos prospectivos, randomizados, que mostraram isso, né? E existe a tentativa também daqueles catéteres, né? Existem os catéteres só com loop na bexiga, com ao menos sintomas irritativos em alguns estudos, em outros não mostrou diferença. Existe aquele catéter que é só o fiozinho, também em alguns estudos italianos mostrou benefício, está até tendo um estudo agora, uma tese de doutorado lá no HC. Vamos ver, tá para se provar aí se esses catéteres realmente diminuem. A minha impressão na prática, eu usei muito pouco esses catéteres só com um J único, né, só no rim. Eu não tenho uma ótima impressão deles, mas também não tenho experiência, acho que eu usei, sei lá, em 0,1% dos casos que eu fiz, né? Não sei qual que é a impressão de vocês, se vocês tiveram oportunidade já de usar esses catéteres em relação aos catéteres mais finos. Eu ainda não tive nenhuma experiência, não sei se o Luiz teve, com os monojotas, né, aqueles catéteres que tem um loop único e que fica ali com parte do corpo do catéter localizado no ureter, geralmente ureter proximal. Eu confesso, não tenho experiência alguma, não vou poder comentar absolutamente nada por conta disso. Mas, o Giovanni, você até já se adiantou, a gente começou falando do comprimento, aí você falou sobre o calibre, então acho que a mensagem é essa, né? O calibre, acho que quanto mais estreito do catéter, melhor, e acho que a literatura mostra que quando menor do que 5 frente, acho que são os catéteres que provocam menos sintomatologia, né? Acho que a ideia é mais ou menos trabalhar nesse sentido. E também você comentou que esse design da extremidade parece não fazer grande diferença, né? Em relação ao material, né? Você comentou brevemente, você falou de silicone. A gente sabe que cada empresa tem lá a patente do seu determinado polímero, mas se você pudesse escolher ali entre duplo J feito de silicone ou desses diferentes polímeros, faz diferença usar o de silicone, Giovanni? Olha, nos estudos não teve muita diferença, mas na prática eu sinto que tem, né? Então, se eu pudesse escolher um catéter para usar em mim mesmo, eu acho que eu usaria um 4,8 ou um 5 frentes de silicone, né?
Tem algumas marcas que tem um catéter que realmente você pega na mão e já é bem molinho, no corpo fica mais molinho ainda. Um catéter bem hidrofílico também do silicone. Eu tenho essa impressão. O que não me agrada muito no catéter, aquele monojota, é que quando a gente faz uma flexível, ou mesmo na ureteroscopia rígida, o lugar que mais manipula, a gente querendo ou não, é no ureter distal, né? É onde a bainha mais comprime, na força radial, é onde o ureteroscópio rígido mais faz força ali para você chegar no ureter médio ou proximal. E aí fica só um fiozinho passando ali. A gente tem estudos já que mostram que esse fiozinho pode fazer o ureter dilatar, mas fica uma impressão ruim, sabe? Eu acho que para pacientes que têm um cálculo obstrutivo no ureter proximal, que você só vai passar o duplo J, que ele está infectado, eu realmente eu não acho que é um catéter ruim, não. Só que tem que lembrar que esse catéter que tem no Brasil, ele é 7 frente, a parte proximal. E ele não se coloca exatamente igual ao outro. Ele tem uns detalhezinhos na hora de colocar, que é besteira. Assim, você vê um caso, você aprende. Agora, como a gente está fazendo esse trabalho prospectivo no HC, a gente teve alguns casos lá com esse catéter de fio único, em que o paciente teve muita, mas muita cólica no POI, na recuperação anestésica. Em nenhum dos casos do catéter tradicional isso aconteceu. Eu não sei como é que vai ser nos dias seguintes, né? Mas como a gente passa na reunião lá uns casos que foram operados naquela semana, eu não sei como é que vão ser os scores de sintomas irritativos, que eu acho que o principal irritativo da bexiga, que eu acho que deve diminuir mesmo. Mas essa dor no pós-operatório imediato aconteceu em uns 3 ou 4 casos, é algo que chama atenção, sabe? É uma coisa que a gente não costuma ver na prática. O paciente está com uma cólica renal na RPA, assim, então isso a gente está no hospital público, né? Que já é difícil de contornar, mas imagina na vida privada isso, né? É um negócio que realmente. Teve um caso que até a gente tomografou para ver se não tinha uma complicação da flexível. Então, acho que a gente tem que ir com cuidado aí, né? Tem que realmente olhar os dados com carinho para não passar para o público aí, tanto de urologista como para os pacientes que tem um catéter que é salvador da pátria, viu? Perfeito. Eu acho que até aqui a gente chega à conclusão que o ideal é que o catéter não seja um catéter muito longo, que ele se ajuste de maneira a não ficar muita extremidade distal ali dentro da bexiga, de preferência sem cruzar a linha média. Os catéteres menos calibrosos tendem a provocar menos sintomas, acho que especialmente aqueles com menos de 5 frente. Silicone, Giovanni contou para a gente que a literatura não é muito unânime, mas na prática temos, acho que, a mesma percepção. Os pacientes tendem a tolerar um pouco melhor esses catéteres quando ricos em silicone na sua composição. Eu acho que a gente só não falou da forma, né? Geralmente os catéteres eles são cilíndricos, né? Essa é a forma que habitualmente a gente encontra, e o Luiz ele encontrou um duplo J diferente, né, em relação à sua forma. O Luiz estudou na tese de mestrado e comparou catéteres cilíndricos, né, com catéteres duplo J sulcados, né, com aquele grooving. O Luiz, fala um pouquinho desse catéter. Não é um catéter que a gente encontra com certa facilidade. Eu confesso, só tive referência quando do seu trabalho e de usar no seu trabalho. Você acha que faz diferença? Fala para a gente aí brevemente aí do que você encontrou usando esse tipo de catéter. Falo sim, Marião. Cara, essa é uma história interessante, né? Esse catéter eu conheci num hospital que eu trabalhava e sempre tinha uma representante de uma empresa que, assim, não era uma empresa que estava muito presente na maioria dos hospitais, e ela sempre falava: Ó, doutor, você não quer dar uma olhadinha nesse catéter? Não quer... E, cara, o formato dele chama atenção, né? Não sei se o Giovanni já viu. É um catéter, assim, que a periferia dele, ele parece uma roda denteada, né? Eles chamam esse catéter de groove. É, Nunca vi, não. Estou curioso até para saber o que você achou. Cara, depois, então, aí, cara, isso me chamava atenção. Eu comecei a pensar nisso, né, cara? Aí eu comecei a ver esse catéter, assim, originalmente ele foi patenteado no começo da década de 80, 81. O cara patenteou. E qual que era a justificativa dele? Teoricamente, uma menor área de contato com a mucosa do ureter, com a mucosa da bexiga, tal. Teoricamente, isso poderia provocar é, menos sintoma irritativo, e também o fato de ser todo denteado, teoricamente drenaria melhor a urina do rim para a bexiga. Cara, me chamou a atenção, resolvi estudar isso aí, cara, acabei fazendo um estudo randomizado, a gente fez, cara, era um estudo cego, um estudo bem legal, lógico,
como a maioria dos estudos de duplo J, né, a gente tinha um N não tão grande, né, a gente pegou 42 pacientes, mas dividiu em 2 grupos, o catéter normal e o catéter denteado. E assim, apliquei lá o questionário SSQ, né, o questionário mais utilizado aí para dor, tem um que é validado em português, e a gente aplicava o questionário, eu deixei o catéter 30 dias, todos os pacientes. E aí a gente aplicava o questionário com 7 dias de pós-operatório, antes de retirar o catéter e depois de um mês de retirar o catéter. E, cara, os achados, né, os resultados com diferença estatística, os pacientes que usaram o catéter denteado, eles tiveram menos dor no sétimo pós-operatório, eles tiveram menos dor, com significância estatística, né, em região suprapúbica e em região de flanco. E também tiveram uma performance sexual, né? Um dos temas abordados no questionário é performance sexual, então teve uma melhor qualidade de vida sexual desses pacientes. Então, isso chamou atenção, né? No pós-operatório tardio, 30 dias, não teve diferença. Mas se a gente for ver na literatura, a maioria dos estudos é isso, né? O principal ponto de dor que os pacientes têm é na primeira semana, depois provavelmente, aí os receptores de dor acabam se acostumando e os pacientes acabam tendo menos dor. Mas até o sétimo PO, os pacientes com o catéter engruvinhado, eles tiveram menos dor suprapúbica e em flanco. Cara, lógico, não dá para tirar muita conclusão, mas assim, foi um estudo legal que a gente fez, randomizado, em 2 centros nossos, né? Então, multicêntrico. Então, assim, tem seu valor, mas precisa, lógico, para a gente começar a usar o catéter, principalmente um catéter que não é muito difundido entre os hospitais, a gente precisaria de um N maior. É interessante, cara. É mais uma forma de catéter que tentaram aí colocar no mercado e assim, eu tendo oportunidade, assim, eu sempre converso, né, com essa representante e tal, mas eles não estão muito presentes nos hospitais, então a gente acaba não tendo muita oportunidade de pedir. Interessante, apenas quando não tem mais disponível em mais lugares, né? É, verdade. Mas ele é Muito, legal. muito bom. Acho que falamos em relação à questão da anatomia do duplo J, acho que a gente esgotou o tema. E o duplo J, quando ele vem ali manufaturado, ele vem já com o fiozinho, né? E acho que no nosso bate-papo o Giovanni tocou na questão do fio. A pergunta acho que é para os dois, né? Se vocês costumam deixar o fiozinho quando vocês pretendem tirar o duplo J num curto espaço de tempo e os pacientes perguntam, pô, doutor, mas esse fiozinho não vai incomodar? Vocês têm a percepção que o fio incomoda esses pacientes em casa? Quer falar, Luiz? Cara, vou falar rapidamente. A impressão que eu tenho é que incomoda mais. Assim, não é o que fala a literatura, né? Se você for pesquisar aí, tem estudos aí também, bom, N embaixo tal, que falam que o catéter com fio incomoda menos. Vocês chegaram a ver, mas se você bater um Google aí, vocês vão ver. Mas na prática clínica, a impressão que eu tenho, assim, pacientes têm mais desconforto, então eu tenho deixado a maioria dos meus pacientes sem fio. Você deixa com Eu tenho- fiozinho rotineiramente, Giovanni? Como é que você faz na sua prática? Quando se pretende tirar ao cabo de alguns dias? Quando a gente começou a deixar com fio, eu deixava bastante, né? Hoje eu acho que nem o Luiz, deixo menos. É difícil saber, tem estudo que fala que com fio incomoda mais, e tem estudo que fala que incomoda menos. A verdade é que quando você vê o negócio para fora, ali, seja na uretra do homem, na mulher, você acha que tudo que você está sentindo é culpa daquele fio, né? É difícil ele. Eu acho que a maior parte dos sintomas, a gente sabe isso, né? É do próprio duplo J. O paciente tem uma ardência forte na hora de urinar e tem um fiozinho saindo pela uretra, ele vai achar que é do fio, né? Não tem como ele não achar que é do fio. Mal saber ele que se ele tivesse sem o fio, ia estar ardendo igual. Então, assim, quando que é o critério para eu deixar com fio? Quando eu acho que se o paciente perder com 2, 3 dias, não vai ter uma dor de cabeça grande. E a verdade é que na prática essa situação ela é rara. Quando ela acontece, geralmente é aquela situação que eu comentei, que eu deixo com um fiozinho para tirar no dia seguinte, que está faltando até um pouquinho de coragem para não deixar sem nada.
Mas eu gosto do paciente dormir uma noite no hospital, né? Se opera, sei lá, tarde ou à noite, ele dorme com o fiozinho e na manhã seguinte tira, fica 8, 10, 12 horas lá, até para evitar esses casos que eu vi lá no HC de cólica muito intensa na RPA, que é até o momento que às vezes a gente não está mais no hospital, dependendo da rotina, né? Então, eu sempre deixo sem fio, a não ser que vai ficar para tirar no dia seguinte, ou realmente aquela ureteroscopia que não teve nada, eu deixo com um fiozinho, sabendo que tem 20 a 25% de chance de perder no pós-operatório, né? Eu nunca tive que repassar um duplo J quando a paciente perdeu, mas eu acho que é porque a gente tem deixado, que nem vocês, com esse critério de se eu achar que pode dar qualquer problema se perder, eu prefiro deixar sem. Apesar que mesmo sem fiozinho, tem paciente que perde, né? Esse acho que é um dos problemas do duplo J mais fino. Eu vejo mais migração com o duplo J mais fino ou mais curto do que com o duplo J6. Então, assim, acho que o duplo J 4.8, 4.7 ou mesmo 5 tem que tentar enrolar ele bonitinho dentro do rim, para não deixar migrar. E tem um detalhe que a gente não comentou, mas tem duplo J em que o diâmetro da bolinha é pequeno. E aí, em geral, dá menos dor, mas às vezes aumenta a chance de migração. Tem duplo J que o diâmetro da bolinha que vai no rim é maior. Aí é menor a chance de migração, mas se essa bolinha tiver esse diâmetro maior na bexiga, às vezes dá um pouco mais de dor. Então, tem que tentar achar o melhor dos dois mundos aí, né? Mas, resumidamente, eu tenho deixado bem pouco com fio. Só nas flexíveis que o paciente já estava com o duplo J, aí é muito raro não deixar para tirar na manhã seguinte. Ô, Luiz, e você, quando deixa com fio, o paciente que retira em casa, você combina de tirar no consultório e você pede para o paciente tomar algum analgésico, algum anti-inflamatório no consultório? Eu tenho esse hábito. Às vezes eu vejo, depois que a gente tira o catéter, o paciente se queixar ali de sintomas nas primeiras horas ali depois da retirada, eu tenho o hábito de pedir para ele tomar alguma medicação quando ele está se dirigindo para o consultório. Você faz isso também? Então, rapidamente, é o paciente que tira, você orienta algum analgésico, como é que você faz? Não, cara, sempre eu que tiro. Sempre tem um paciente ou outro que acaba tirando em casa, enfim, mas não, sempre eu que tiro. E se por um acaso ele ficar incontinente ou perder o catéter, me avisa, eu gosto de ver. Normalmente peço para ir no consultório ou no próprio pronto-socorro. O que que eu faço? Eu faço muito essa, não muito, mas essa modalidade, né, de deixar o paciente internado com fiozinho, deixo internado no hospital, que nem eu comentei, isso é uma situação. Outra, no consultório. Antes de ele ir para o consultório, eu falo para tomar um anti-inflamatório. Então, ele toma um anti-inflamatório não hormonal em casa, e aí eu também oriento o cara não se compromissar com nada naquele dia, né? Porque assim, não é raro. O cara sai do seu consultório, ele te manda uma mensagem de voz: "Ô, eu parei o carro, tô com cólica." Isso é clássico, né? Mas então é essa orientação, anti-inflamatório, nível de evidência zero, mas ele gosto que tome e mantenha o alfa-bloqueador, né? Eu deixo com alfa-bloqueador, os pacientes com duplo J, eu mantenho por mais uns 2 ou 3 dias. Eu também mantenho isso aí. E para fechar esse assunto do fiozinho, quando vocês não tiram no primeiro ou segundo dia, o paciente vai para casa, tem um tempo mínimo para a gente poder tirar esse duplo J para minimizar esses sintomas pós-retirada por conta do edema ou da manipulação? Vocês têm um corte ou é de acordo com a agenda? Você vê quando vai cair a semana que vem ali o seu ambulatório, o seu consultório, tem um período mínimo? Eu acho que tanto de estudo quanto de prática clínica, assim, eu tento evitar tirar antes do quinto dia, porque tem mais cólica, né, antes do quinto dia. Gosto dessa estratégia de tomar analgésico, anti-inflamatório antes da retirada, e a tansulosina também deixo de rotina, desde que o paciente tolere. Em paciente com menos de 50, 60 anos, homem, e em paciente mulher, quando tem muito sintoma irritativo, mesmo com todos os outros remédios, eu deixo com um pouquinho de anticolinérgico também. E tem um estudo que vale a pena mencionar, eu não lembro se foi prospectivo ou foi retrospectivo, mas que analisou os pacientes com duplo J com fio. Era um estudo que estudava infecção, na verdade. E a infecção geral nos pacientes com duplo J com fiozinho foi em torno de 6 a 7%. E aí eles dividiram para ver qual era o maior fator de risco para a infecção. E o maior fator de risco era o tempo de fiozinho. Então, quando o duplo J era tirado em até 8 dias, era 4% de infecção. Acima de 8 dias, 20%.
era 5 vezes mais. Então, se eu for deixar 10 dias com o duplo J com um fiozinho, na prática privada é raro, mas no SUS não é tão infrequente assim, porque a gente tem muito receio de duplo J esquecido, né? Então a gente tem deixado cada vez com menos duplo J, menos tempo, e com fio, às vezes, a gente chega a deixar 8, 9, 10 dias, depende da agenda para tirar o duplo J. Quando passa de 8 dias, em geral, eu peço para deixar com antibiótico, ou mesmo eu prescrevo antibiótico. Perfeito. Talvez a mensagem seja depois do quinto dia e antes do oitavo dia, né? Assim a gente previne os sintomas de dor e ao mesmo tempo previne infecção. Perfeito. Agora a gente vai falar talvez aquilo que mais interesse e agora a gente vai falar propriamente de como que a gente minimiza os sintomas do duplo J, né? Antes da gente falar sobre as medicações, e ao longo desse nosso bate-papo a gente já foi tocando um pouco nas medicações, e lógico, né, é natural, qual remédio que eu vou prescrever para o paciente não sofrer, mas do ponto de vista de comportamento, a gente fala pouco de medidas não farmacológicas, né? Como é que vocês orientam os pacientes, Giovanni? Você fala para fazer repouso, como é que você fala para o paciente se hidratar? Ele pode fazer atividade física, academia, caminhar, correr, vida sexual, enfim, algum tipo de alimento que ele deve evitar. Eu confesso, eu não sou das pessoas que acaba, e até acho que aqui nesse nosso bate-papo talvez eu mude um pouco, eu falo muito pouco das medidas de comportamento no pós, exceto quando o paciente pergunta para a gente, mas você tem o hábito, você orienta o paciente o que pode, o que não pode, até ele retirar o catéter, para que ele possa ficar esse período com o catéter e menos sintomático? Tem alguma dica? Tem sim, mas eu acho que assim, faz parte da orientação do pós, isso, né? Na hora da alta, você vai orientar. E os pacientes, mesmo que a gente não fale, eles acabam perguntando se eles podem fazer alguma coisa, né? Dirigir, relação sexual. Então, eu costumo falar sempre assim: os primeiros 2, 3 dias são os piores. Ainda mais em quem nunca usou o catéter, né? Esses são os dias que tem mais dor, mais lisúria, mais polaciúria, mais hematúria, até porque tem bastante edema ainda. E são os dias que, com certeza, o paciente vai acabar usando quase tudo que ele tem de remédio. Então, são dias que eu peço para ele ficar um pouco mais de molho, assim. Se o paciente falar, putz, eu preciso voltar a trabalhar o mais rápido possível, eu geralmente peço no máximo 1, 2 dias em casa para fazer esse repouso. O cara que não tem essa restrição, às vezes a gente até deixa mais tempo de atestado, né? Em relação à atividade física, eu falo que se o paciente estiver se sentindo bem, não tem nenhuma restrição. Tem paciente que joga campeonato de tênis de 4 horas com o duplo J. O que eu oriento é, depois do dia que você caminhar mais, fizer mais esforço físico, o catéter vai se mostrar mais presente. Então, se você tem um pouco de ardência, vai piorar um pouco a ardência. Se você é aquela pessoa que não tem sentindo nada, só tem um pouco de sangramento, vai piorar um pouco o sangramento. Se é a polaciúria o problema, vai ter mais polaciúria. E eu falo que de forma alguma o catéter vai fazer mal do ponto de vista médico para o paciente. E até às vezes eu me arrisco a falar que o catéter não vai sair da posição, que a gente sabe que é meio arriscado de falar, mas eu falo que nada que ele vai, porque senão o paciente, ainda mais quando é homem, né, fica lá preso na cama assim, tenso, e é só pior, né? Então, dirigir eu peço 2, 3 dias, só para acostumar com o catéter, não ter uma dor forte e bater o carro, né? E relação sexual, o mesmo raciocínio. Eu não, eu aviso só que por causa da tansulosina, eu sempre aviso que vai ter ejaculação retrógrada se estiver usando tansulosina, porque os pacientes ficam desesperados, né, se a gente não fala. E se o paciente tiver com duplo J com fio, aí eu falo que não pode ter mesmo, né, obviamente. Mas acho que eu não gasto muito tempo nessas orientações, mas eu falo essas orientações gerais, assim, para o paciente, sim. E como você falou, acho que elas vêm naturalmente, na hora da alta, os pacientes naturalmente questionam a gente. Ô Giovanni, e continuando contigo, ao longo do bate-papo você já mencionou por algumas vezes o uso do alfa-bloqueador. O alfa-bloqueador está em guideline, tanto no americano como no europeu, como sugestão de medicação para se prevenir os sintomas. E pelo que eu entendi, então, você usa o alfa-bloqueador. Geralmente, tansulosina faz diferença, a tansulosina é melhor, e aí você mantém, então, até a retirada do catéter. Acho que foi isso que eu entendi. Você prescreve para todos os pacientes, você deixa condicional, está aqui na prescrição, se precisar você toma, se não precisar você toma. Como é que sua receita ali de alta em relação ao alfa-bloqueador em especial? Eu acho que eu tenho uma mão meio pesada, assim, eu deixo sempre um analgésico, anti-inflamatório pelo menos 3 dias, analgésico pelo menos 3 a 5, e o alfa-bloqueador eu deixo de rotina assim, né? É o único remédio que, na verdade, eu gasto um tempinho explicando
que é off-label, que é um remédio que foi inventado para homem, que a gente usa para homem e para mulher, que não é para próstata, é para tirar sintoma do catéter e que tem esses possíveis efeitos colaterais que a gente já comentou, ejaculação retrógrada e sinais e sintomas de hipotensão. Deixo inclusive isso escrito na receita, entre parênteses, embaixo do alfa-bloqueador. Antibiótico só se tiver com sinal de infecção mesmo, se for um procedimento eletivo, não. E, em geral, deixo uma receita à parte de Tilex. O anticolinérgico você pensa também? Tem algum momento, alguma situação onde o anticolinérgico possa ajudar principalmente nos sintomas irritativos? O anticolinérgico também tem um monte de estudo prospectivo randomizado mostrando que funciona. Tem alguns estudos mais recentes, né, com a mirabegrona mostrando que funciona também. Eu até fui dar uma olhada para esse episódio aqui. Tem uma outra medicação, que é uma medicação de asma agora, que também mostraram um prospectivo que funciona. Mas assim, quanto mais a gente usa essas coisas off-label, pior, né? Então eu não vou dar um remédio de asma que eu não tenho manejo nenhum. O anticolinérgico, por que eu não dou para todo mundo? A vontade é dar para todo mundo, mas eu não sei como é que é a experiência de vocês, mas uma das coisas mais chatas hoje em qualquer pós-operatório, inclusive de cálculo, é a obstipação. O paciente fica 24 horas no hospital, sai e não consegue evacuar por 3, 4 dias, fica desesperado. O paciente às vezes é mais idoso, vai num pronto-socorro fazer uma lavagem. Então tem o jejum, o antibiótico da internação, o anestésico, o duplo J já dá esse espasmo no ureter e reflexo no intestino. E a gente sabe que os anticolinérgicos, além de boca seca, podem dar bastante obstipação. Então eu dou, sei lá, para cada 10 pacientes meus, eu dou para um quando eu vejo que o sintoma irritativo está muito forte. Aí, inclusive, hoje eu dei para uma paciente minha, a mesma que foi intolerante à tansulosina, eu suspendi a tansulosina, na dela já tinha suspenso, e entrei com um anticolinérgico para ela, orientando também desses possíveis efeitos colaterais que o remédio pode ter, né? Nesse sentido, talvez o beta-3 agonista, a mirabegrona, possa ajudar a gente, né? Dar menos desse efeito colateral. Mas eu confesso, não me lembro a última vez que eu precisei prescrever um anticolinérgico. Eu deixo também incondicional, o paciente leva o telefone, se precisar ele liga, e se a gente perceber que tem espaço, aí acho que é um tipo de medicação importante de se lembrar, mas acho que com alfa-bloqueador e as medidas de comportamento que você mencionou e mais as medidas outras medicamentosas, a gente controla boa parte dos sintomas. Luiz, e medicações outras, né? O Giovanni falou de uma medicação para asma, né? A gente vai ver na literatura, tem inibidor de 5-PDE, tem pregabalina, alguma coisa nova, alguma outra medicação que você use no seu dia a dia ou tem interesse em se aprofundar, em conhecer um pouco melhor? Cara, Marião, se você for ver na literatura, você vai querer prescrever tudo, né? Porque os estudos eles são prospectivos, eles comparam, aí um estudo mostra que a tadalafila é melhor que o alfa-bloqueador, mas assim, você vai ver com N pequeno, um estudo que assim não é consistente, não tem pouca publicação. Pregabalina lírica, né? Cara, ele tem seu papel, mas muito associado com o efeito de algum anticolinérgico junto, né? Você utilizar ele sozinho parece não ter um efeito tão benéfico quanto se você associar com anticolinérgico. Mas, sinceramente, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também, né? Até porque a maioria das medicações não são isentas de efeito colateral e o custo, né? Você vai fazer uma receita aí que o custo vai dar mais de 500 pau, ainda mais aqui no Brasil, não tem como. Então, acho que a gente tem que, assim, focar no que a gente tem aí recomendado nos guidelines e que a gente faz na prática clínica e dá certo, que eu acho que são analgésicos sintomáticos, anti-inflamatório, enfim, e alfa-bloqueador. E, de acordo caso a caso, você vai modelando a sua receita, né? Tem pacientes que vão ser refratários, aí ou você tira o catéter ou você associa outra medicação, tem pacientes que têm mais sintomas irritativos, enfim. Então, acho que a gente tem que ir jogando com isso. Agora, partir já de uma receita baseado no que a gente tem da literatura hoje em dia não dá para ficar mudando e fazendo muita experiência, porque com certeza vai ter experiência desagradável, tanto para a gente quanto para o paciente. Como é que a gente explica esses pacientes com catéter duplo J retido no sistema público, 2, 3 anos com duplo J,
talvez a gente tenha que aprender, acho que ainda mais, né, sobre essas vias de transmissão de dor e de tolerância, porque a gente conversou sobre a difícil tolerância ao catéter por dias, né? Acho que essa é uma pergunta aí que vale, acho que US$ 1 milhão aí. Como é que a gente consegue ver uma quantidade enorme de pacientes com duplo J retido e muitas vezes quando você conversa, lógico, tem a questão da dificuldade de acesso, mas muitas vezes os pacientes surpreendentemente nos contam que o catéter ao longo desse período nunca os incomodou intensamente. Então, acho que tem muita coisa ainda para a gente aprender e para a gente desenvolver também. Ô, Giovanni, e para o futuro? O que passa pela sua cabeça que pode aparecer de novo para ajudar a gente? A gente escuta falar de duplo J biodegradável, que vai dissolver, que vai desmanchar, duplo J embebido com medicação, duplo J com válvula para evitar o refluxo, que você mencionou, é um dos mecanismos aí para eventualmente justificar os sintomas, jogar algum remédio dentro da bexiga. Passa pela sua cabeça alguma inovação, alguma coisa de novo que a gente possa, de alguma forma, esperar para o futuro? Eu acho que o que tem, assim, o que é o menos invasivo, né? O que seria o ideal? Duplo J que a gente não tem que tirar. Então, se existe um duplo J em que ele é biodegradável e dependendo da composição dele, você consegue escolher aquele que é biodegradável mais rápido ou mais lento, nem que talvez seja assim, biodegradável quando você tomar esse remédio, né? Então, a gente até estava revendo essa semana passada, tem alguns estudos agora, que não tem nada a ver com o duplo J o assunto, mas de prevenção de cálculo renal com remédios que são glicosúricos, né? Não sei se vocês revisaram algum artigo desse. E tem uns artigos muito bem feitos já mostrando do benefício, né? Do Forxiga, o Xigdu, lá, o Jardiance, a dapaglifosina, né? Até na hipercalciúria. Então, eu acho que vão acabar inventando algum duplo J com algum tipo de material que não é, que seja biodegradável, ou para degradar no tempo. Esse aqui é 70% alguma substância, então esse aqui degrada em 10 dias, esse aqui é 80%, degrada em 20. Porque o grande problema dos estudos com biodegradável foi isso, né? Não teve uma periodicidade, uma uniformidade na degradação dos duplos J, né? Então você não quer deixar por tempo de menos ou de mais, é o tempo que você tem que escolher. Mas talvez apareça algum que seja biodegradável quando você tomar algum remédio, né? Eu acho que isso seria a coisa mais promissora e menos invasiva, porque aí o paciente não tem que voltar para o centro cirúrgico, passar por um novo procedimento, né? Ou o paciente está com muitos sintomas do duplo J, você dá um remédio e o cara dissolve o duplo J e resolveu, né? Acho que esse seria o ideal. Eu acho que parar de usar duplo J, eu acho que vai ser muito difícil a gente parar de usar, né? É a nossa segurança, nossa e dos pacientes, né? De acordo, perfeito. Acho que a gente está chegando no final desse nosso bate-papo. Eu não tenho ideia do tempo que a gente ficou aqui conversando, mas acho que conseguimos esgotar desde indicações, fisiopatologia, dicas para escolher o duplo J, comportamento para se orientar para o paciente quando ele vai para casa, as medicações que ele deve tomar, até um pouco aí do que a gente pode esperar para o futuro. O Giovanni tocou numa questão interessante de repente, quem sabe, a gente conseguir manejar o catéter de maneira medicamentosa e não precisando fazer uma nova manipulação. Enfim, acho que o bate-papo foi proveitoso. Talvez algumas mensagens, né? Sempre que possível, tentar evitar o duplo J. A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas levar isso em conta, em consideração no final da intervenção. Tentar retirar o duplo J, né, o mais rápido possível. Talvez essa janela de 5 a 8 dias, como a gente conversou, seja um tempo interessante nas cirurgias não complicadas. Tentar escolher um catéter que se ajuste perfeitamente ao biotipo do paciente, sem grande sobra na bexiga. Aquele catéter não muito calibroso, quem sabe menor do que 5 frente, talvez mais rico em silicone, talvez isso possa impactar de alguma forma. Deixar o fio, não deixar o fio, a gente pôde ouvir de vocês aí experiências e maneiras de lidar diferentes, mas acho sempre interessante se evitar um novo procedimento. E, finalmente, o tratamento medicamentoso, né? Medicações analgésicas, medicações anti-inflamatórias. A gente não tocou aqui, mas ter o cuidado com os opioides, né? Esse é um problema sério que a gente vive. Mas, enfim, tentar basear em analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais.
alfa-bloqueador, eventualmente um beta-3 agonista, um anticolinérgico, e continuar ficando de olho, né? Acho que monitorar aí o que aparece de novo na literatura. Esse mês saiu no Journal of Urology um artigo interessante, um grupo aí americano bolou algo como um modelo preditivo de sintomas, né? Então, eles avaliaram os pacientes em relação a uma série de sintomas antes e depois da intervenção e colocação do duplo J para tentar entender quais são aqueles pacientes ou qual é o perfil dos pacientes que vão sofrer mais com o duplo J. Talvez seja um caminho também a gente entender quais são os pacientes onde a gente deve se esmerar em tentar não deixar o catéter, ou como o Giovanni falou, pegar um pouco mais pesado, né, na mão aí nas medicações. Enfim, acho que tem bastante coisa ainda para a gente aprender e espero que quem tenha nos acompanhado de alguma forma possa ter enriquecido os seus conhecimentos e possa levar isso para o consultório para ajudar os pacientes, que é o que interessa para a gente no fim das contas, né? Eu quero agradecer demais e antes de me despedir oficialmente, abrir aí para as últimas palavras, as últimas considerações. Luiz, você quer complementar, quer se despedir de quem nos acompanha? Obrigado mais uma vez aí pela força de sempre. Poxa, eu que agradeço. Sempre um prazer aí, pô, tá batendo papo, né? A conversa vai fluindo, aí você vê, você bate o olho no relógio, já passou. Mas é um assunto do nosso dia a dia, né? Isso é um assunto que todo urologista tem que se interessar e a gente precisa estar sempre se atualizando e, eventualmente, surgir alguma coisa nova, a gente vai trocando experiência. Um abraço aí para você, Marião, parabéns aí pela condução aí do Urocast, boa sorte aí nos outros episódios. Giovanni, um bom revê-lo aí, grande abraço aí, foi um prazer estar com vocês aí hoje. Obrigado, Luiz. Giovanni, vou passar a bola para você e mais uma vez agradecer. A gente sabe que a agenda de todo mundo super corrida e você correu como um maluco aí, se esforçou para poder estar aqui com a gente e fico super grato. Você esteve com a gente acho que na 4ª temporada, essa é a 6ª temporada, então fica preparado aí que é uma questão de tempo para a gente fazer a convocação de novo aí para você participar com a gente. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, um grande amigo do ABC. Eu que agradeço, Mário, Luiz também pela participação aí, pela abertura para falar com vocês. Ainda mais sobre esse tema tão importante. A gente sabe que o tema é importante, mas não sei se vocês sabem, eu tenho um podcast em que eu gravo focado no paciente, né, não muito focado em médico. E o episódio do meu podcast que é mais baixado até hoje, assim, é 3 vezes mais do que qualquer outro, é o episódio de duplo J. Os pacientes realmente eles ficam carentes de informação, né? Eles sofrem muito com o duplo J. E se eu puder deixar até uma dica aí para quem está começando, ou mesmo para quem não está, né? A gente sempre dá essas orientações para os pacientes, né? Mas muito do que a gente fala na consulta acaba esquecendo. Às vezes a gente acabou de conhecer o paciente quando é numa urgência. Uma coisa que eu fiz que melhorou muito a minha vida, eu acho que a vida dos pacientes, eu tenho dentro do meu site uma área restrita em que eu mando um link para o paciente. Isso eu tenho para todas as cirurgias, né? E lá o paciente lê tudo sobre aquela cirurgia, quais são as principais indicações, em termos bem leigos mesmo, né? E aí, na cirurgia de cálculo, tem bastante coisa falando do duplo J, porque é o que eles vão sentir. Então, hoje, dificilmente o paciente vai para uma cirurgia do consultório, ou mesmo os pacientes de convênio que eu trabalho, que lendo esse link vão com muita dúvida, eles já vão sabendo, assim, às vezes eles vêm com dúvidas bem pontuais, que eu até acrescento no site depois, porque são coisas que nem a gente pensou. Isso facilita muito, acho que o nosso trabalho e a vida deles. Acho que ninguém hoje gosta de ver num mundo de incerteza, né? Todo mundo quer saber o que vai fazer daqui a 5 minutos, e para os pacientes não é diferente, né? Então, queria deixar meu obrigado aí a vocês. Obrigado, Luiz, acho que foi bem, aprendi bastante hoje também. Obrigado, Mário, pela participação de novo com vocês aqui, é sempre um prazer. Desculpa a correria aí para fazer isso acontecer, que bom que deu certo, e espero estar com vocês em breve de novo. Certamente, Giovanni. Parabéns pela iniciativa. Focar no paciente é o que a gente deve fazer. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa que sirva de exemplo e, quem sabe, de inspiração para todos voltarem o foco também para essas questões de orientação do paciente. Acho que isso ajuda o paciente e nos ajuda também. Então, quero agradecer mais uma vez Luiz Alexandre, Giovanni Marchini.
Esse foi o primeiro episódio do grupo de litíase ou da área de litíase e endurologia dessa 6ª temporada do Urocast ABC. Espero que quem nos acompanha tenha aprendido e tenha, por que não, se divertido, e a gente se vê em próximos episódios. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Espero que tenha sido muito proveitoso esse podcast para vocês. Acho que trouxe bastante informação muito útil aí aos pacientes, apesar de ser um podcast com foco na comunidade urológica. E temos muitos temas interessantes alinhados aqui para o futuro. Não deixe de curtir o nosso podcast, seguir o podcast, interagir nas redes sociais e dentro do meu site. Esse episódio vai estar no www.urologista.com.br/podcast/episódio 110, 110 episódios. Mais uma vez, obrigado a todos e nos encontramos por aqui em breve. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.